Você já se perguntou por que, mesmo sendo o povo de Deus, às vezes parece que tudo está dando errado? O livro do Êxodo começa com uma tensão silenciosa. O povo de Israel cresce no Egito, prospera, se multiplica, mas de repente aquilo que parecia favor se transforma em opressão. Um novo faraó se levanta, alguém que não conhecia José, e com isso vem o medo, o controle e a escravidão. O texto bíblico nos mostra que quanto mais o povo era oprimido, mais ele crescia. Isso não é apenas um detalhe histórico, é uma declaração teológica. Nenhum plano humano pode impedir o crescimento dos propósitos de Deus. Historicamente, estamos diante de um cenário de transição política. O Egito não vê mais Israel como aliado, mas como ameaça. A ordem é clara: oprimir para controlar. E quando isso não funciona, o decreto torna ainda mais cruel: matar os meninos hebreus ao nascer. Aqui vemos o coração endurecido do homem em oposição direta aos planos de Deus. Mas observe algo profundo. Mesmo em meio ao decreto de morte, Deus levanta instrumentos improváveis. Parteiras hebreias, mulheres comuns, temem mais a Deus do que ao rei. Elas desobedecem uma ordem justa para preservar a vida. Isso nos ensina que o temor do Senhor é sempre o ponto de ruptura com sistemas de morte. E então surge uma criança, um menino colocado em um cesto, lançado nas águas do Nilo. Aparentemente frágil, vulnerável, à mercê do acaso. Mas não existe acaso aqui. Existe providência. A mãe de Moisés o esconde por 3 meses e, quando já não pode mais, o entrega nas águas, confiando, ainda que sem ver, que Deus está no controle. E aqui é que a narrativa se torna quase irônica, no melhor sentido, é claro. A filha do próprio faraó encontra o menino e decide criá-lo. O opressor acaba financiando a criação do libertador. Deus está escrevendo uma história que ninguém ali consegue enxergar completamente. Esse menino é Moisés. Mas, mais do que isso, ele aponta para algo maior. A Bíblia inteira nos conduz a Cristo. Assim como Moisés foi preservado da morte e levantado como libertador, Jesus também escapou de um decreto de morte na infância, quando Herodes mandou matar os meninos em Belém. E assim como Moisés foi usado para libertar o povo da escravidão do Egito, Cristo veio libertar o seu povo da escravidão do pecado. A conexão é clara. Deus levanta libertadores, mas o libertador final é Cristo. Voltando ao texto, Moisés cresce, mas ainda carrega em si o senso da justiça. Ao ver um egípcio maltratando um hebreu, ele reage, mas do jeito errado. Ele mata o egípcio e precisa fugir. Aqui aprendemos algo importante. Ter zelo sem direção divina pode nos levar a agir fora do tempo e da vontade de Deus. Moisés vai parar no deserto. E esse é um ponto que muitas vezes ignoramos. O deserto não é perda de tempo, é preparação. Antes de libertar uma nação, Moisés precisa ser moldado. Antes de ser usado publicamente, ele precisa ser tratado no secreto. Enquanto isso, o povo continua sofrendo no Egito. O texto diz algo poderoso. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e o seu clamor subiu a Deus. Deus ouviu, Deus lembrou, Deus viu, Deus atentou. Isso não significa que Deus havia esquecido antes. Essa linguagem é uma forma de nos mostrar que Deus está prestes a agir. Ele nunca esteve ausente. Ele nunca perdeu o controle. Ele nunca ignorou o sofrimento. E aqui está uma verdade que precisa entrar fundo no coração. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação.
Quantas vezes na nossa vida nos sentimos como aquele povo, pressionados, cansados, sem saída, e parece que Deus não está fazendo nada. Mas Êxodo capítulo 1 e 2 nos ensina que, mesmo quando não vemos, Deus está agindo nos bastidores. Ele está levantando respostas antes mesmo das nossas orações se completarem. Pense em uma situação simples do dia a dia. Quando você planta uma semente, não vê nada por um tempo, parece que nada está acontecendo, mas debaixo da terra a vida já começou. Deus trabalha assim, invisível aos olhos, mas absolutamente ativo. E tudo isso aponta para Cristo, porque o maior ato de aparente silêncio de Deus foi a cruz. Ali parecia derrota, parecia abandono, mas era o plano perfeito de redenção sendo cumprido. Assim como no Egito, Deus estava escrevendo libertação no meio do sofrimento. Se hoje você está vivendo um tempo de opressão, dor ou espera, lembre-se disso. Deus não perdeu o controle da sua história. Ele continua governando cada detalhe, inclusive aquilo que você não entende. O Deus que ouviu o clamor no Egito é o mesmo que ouve você hoje. Pense nisso. Que Deus te abençoe.